Olá, ser de luz e de infinita prosperidade do universo. Eu sou a Áurea Pombo. Mais um vídeo com mais um caos. Aconteceu comigo. A história de hoje que eu vou contar é uma dos cuidados e das mágicas e infinitas possibilidades do universo pra gente. Eu trabalhei no ambulatório do SUS por 10 anos. Eu era coordenadora e lá dentro qualquer problema que acontecia com as recepções de consulta, assim, acabava chegando para mim. Chegou um caso um dia de uma mãezinha que havia esquecido o documento para passar na consulta e a gente não podia abrir ficha, nada. E aí a prima dela, que trabalhava lá, foi até a minha sala e falou: Áurea, aconteceu isso e isso, o menino precisa de cardio infantil, tem algumas patologias, um bebê de 6 meses. E eu queria saber o que você pode fazer. Se você pode reagendar essa consulta, porque no próximo dia ela já entendeu que precisa trazer o documento e tal. Reagendei a consulta e ela foi embora. No segundo dia, quando retornou na consulta, ela foi lá na minha porta com a prima dela, que trabalhava lá, a Aline. E aí a Aline pega e fala: você não quer sair lá para olhar? Ele foi encaminhado para um neurocirurgião, para oftalmo, para um monte de médico. E aí falou: você não quer sair e olhar? É uma criança segurando outra criança. Minha prima tem apenas 16 anos e está com um bebê de 6 meses no colo. Você não quer olhar? Eu já estava bem perto da hora do almoço, aí eu parei o que estava fazendo, saí. Olhei o bebê, ele tinha algumas patologias que precisavam de cuidados médicos sérios. E aí eu olhei para a mãezinha, falei: posso pegar? Quando eu peguei ele deitou a cabecinha no meu ombro e pôs a mão no meu rosto, como se ele estivesse fazendo carinho em mim. E aí eu me apaixonei por aquele bolhotinho, a carinha gordinha. E aí a prima dela foi embora, a Aline, ficou só eu e ela. E aí eu falei assim: ô mãezinha, que bebê lindo que você tem, parabéns, e ele é tão amoroso, tão gostoso. Aí ela falou pra mim assim: ele é minha força, meu amor maior e tal. E aí eu falei pra ela assim: que eu posso fazer para te ajudar, né, na questão, como que você tá? Aí ela falou assim: ai moça, você é coordenadora daqui, né? Eu falei: sou. Ela falou assim: você não consegue me arranjar um emprego? Porque meu esposo ficou agora desempregado e ele está trabalhando de motoboy, fazendo entregas, e a gente tem um aluguel e o bebê com algumas necessidades a mais, né? E a gente está com bastante dificuldade. Naquele momento eu senti meu coração vibrar, né? Ela podia pedir o que ela quisesse para mim. Ela viu que eu estava ali encantada com ela, com o bebê, e ela me pediu um trabalho. E aí eu falei para ela assim: mãezinha, você não pode trabalhar agora porque o bebê requer alguns cuidados especiais, mas eu vou ver alguma oportunidade de repente para o seu esposo, mas você precisa acompanhar. E era uma criança que muitas vezes acabava ficando internado, né? Por diversas vezes ele foi internado. E ela sorriu para mim, foi embora. E aí deu o horário de almoçar, saí e fui almoçar. Eu levava marmita, sou marmiteira de plantão, adoro, eu que preparo a minha comida. E aí quando eu cheguei no refeitório, na época eu era vegetariana, eu pus a marmita na mesa da copa e abri a marmita, meu jiló. Sou apaixonada por jiló. E aí eu abri assim, eu olhei, eu falei: a boca encheu de saliva, né? Eu falei: nossa, meu prato predileto hoje eu vou comer. E eu sabia que tinha, mas era um dia de muita alegria para mim, o dia que eu comia jiló. E aí eu olhei assim, a minha marmita linda para eu comer, minhas saladas. E aí vem a Aline, que era funcionária de lá, ainda. E ela veio e falou para mim assim: você viu, Áurea? Como ele é lindo, como ele é gostoso, como ele é amoroso. Eu falei: vi. Ela falou assim: você viu a situação difícil, menina? O esposo, o pai da criança está desempregado, eles estão morando de aluguel, ela não consegue trabalhar e hoje ela me falou que tem só 2 miojos para comer. E que ela ia comer, dividir com o esposo um no almoço e guardar o outro para jantar, os dois. E o bebê, ele tomava um tipo de alimentação especial, ele ainda amamentado e com leite especial. Quer dizer, o bebê estava garantido, né?
E aí, quando eu olhei a minha marmita, aquilo me travou a garganta, eu falei, como que eu posso comer sabendo que uma mãezinha tá lá nesse desespero? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, na época, eu era casada, mandei mensagem pro meu ex, e eu falei para eles, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos fazer alguma coisa. Ele estava de folga, isso era no dia 23 de dezembro, e ele estava de folga, eu falei para ele assim, você está ocupado? Ele falou, não. Eu falei, você pode vir aqui? Me pega de carro, traz um chinelo, um shorts, vamos no Brás, vamos em alguma loja, eu preciso fazer compra de enxoval, pensei em fazer um enxoval, já pega a minha cesta básica, aquele dia era dia de retirar a cesta básica que eu recebi lá do ambulatório, falei, vamos pegar minha cesta básica, eu vou descobrir o endereço dessa moça e vamos levar minha cesta básica, a gente vai doar minha cesta básica hoje, mas vamos levar hoje. Eu não vou conseguir passar o Natal em paz e saber que uma pessoa tem 2 miojos para comer. E aí eu peguei ele, veio, nisso eu entrei na minha sala, liguei para a diretoria avisando que eu ia sair mais cedo, tinha um banco de horas. E aí 2 moças olharam e falaram assim, o que aconteceu, Áurea? Você está estranha? Eu falei assim, eu preciso ir embora agora, eu preciso fazer alguma coisa, eu não consegui nem almoçar, eu preciso resolver isso. E aí eu falei o que era, elas falaram assim, Áurea, compra o que você quiser. A Lucimar e Dona Maria Gabi. Compra o que você quiser que a gente vai ratear. Compra tudo que você achar. Compra fralda, compra produtos de higiene, de shampoozinho, compra tudo e compra para a mãezinha também. E a gente vai ratear, dividir esse valor. Eu falei, beleza. Peguei o carro, fiz um grupo no WhatsApp, já chamei a amiga Regina, também muito amorosa. Ela falou assim, passa agora na minha casa que eu também vou junto e eu conheço fábricas de fralda. Legal. De uma ajuda, um sim, viraram todas essa corrente de amor aí, todas essas amigas, e a gente partiu. E eu lembro que ele me buscou, eu no carro, arrancando o uniforme, colocando uns shorts, que estava calor, verão, e aí eu pus um chinelo no carro, se trocando, pegamos a Regina, fomos lá, compramos as coisas, e fui levar na casa dela. Consegui o contato da Jennifer, o endereço, à noite eu estava levando. E aí, quando eu cheguei, realmente a situação era verdadeira, era sincera. Debaixo da pia dela tinha um miojo que era para janta. E quando eu levei a cesta básica, ela ficou muito emocionada. E ela falou para mim assim, que bom que você trouxe, eu vou poder preparar alguma coisa, um jantar para o meu marido chegar e comer do trabalho. E meu coração vibrava, eu falei, eu preciso fazer algo mais, né? Com todas as falas, tudo que eu falava de projetos, as pessoas me ajudavam. Quando chegou em dezembro, Dona Maria Gabriela me encontrou na entrada do ambulatório onde eu trabalhava, nós trabalhávamos juntos, e ela falou assim, Áurea, com envelopinho, ela falou assim, todo mês de dezembro, era aniversário dela, de novembro a dezembro, e ela falava assim, eu compro um presente caro para mim, eu escolho algo, mas esse ano eu sei para quem que eu vou destinar esse meu presente. E me deu um envelope, era o valor do aluguel dela, da Jennifer. E eu fiquei super feliz, falei, nossa, que benção, né? E aí eu peguei, ganhei um chiqueirinho para pôr o bebê da Laresca, ganhei várias roupas, ganhei muita coisa, várias pessoas se sensibilizaram e doaram. Como eu estava com muita coisa para levar para ela e eu ia viajar no ano novo, e aí eu falei pro maridão na época, eu falei para ele, vamos levar antes de viajar, deixar as coisas lá, e aí a gente viaja e ela fica com as coisas, para ela precisando, né? Aí ele, tá bom. Só que quando eu liguei para ela falou assim para mim, Áurea, eu tô chegando na casa da minha mãe. Ela tinha andado não sei quantos quilômetros com o bebê de carrinho, porque ela não tinha o dinheiro da condução. Ela falou assim, eu tô chegando na casa da minha mãe, é um pouco longe, é em tal lugar, eu tô chegando lá. Eu falei assim, você se incomoda de eu deixar ela na sua mãe? E ela falou, pode levar, porque aí eu vejo se a minha prima, meus primos forem para lá, vou pedir para eles me levar de carro. Eu falei, porque são caixas, tinha ganhado outra cesta básica também para levar para ela. Resumindo, peguei o endereço da mãe dela, inclusive era perto da casa da minha mãe, e eu fui levar. Quando chegou lá, descemos com as caixas, eu e meu esposo, e aí atravessando no meio de uma feira livre. E aí eu passei no meio da feira, pulando as caixas e olhei, era uma viela sem saída, a casa da mãe dela, e meu esposo foi com as caixas pesadas na frente, e eu fui com as mais leves atrás, e eu parei na entrada da viela e fiquei olhando, eu falei, nossa, tem alguma coisa nessa viela, eu não consegui entrar. Aí ele falou assim, fala logo, qual que é a casa? Eu falei, casa 3.
Aí eu olhei e ele foi andando, entrou na viela e eu parada assim olhando, tinha alguma coisa. Aí ele de lá, ele olhou, ele falou, nega, ele me chamava de nega, entra, por que você vai ficar aí parada? Aí eu olhei e falei, não, mas tem alguma coisa estranha. Eu olhava aquelas paredes, falei, nossa, uma sensação, eu não sei o que é. Aí ele largou todas as caixas lá, voltou, tirou as caixas da minha mão e falou assim, entra, preta, às vezes você está sentida porque é uma ação social que você está fazendo, que é com criança, bebê, às vezes você só está sentida. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Nisso saiu uma moça, olhou, falou assim, você é a Áurea? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu sou a mãe da Jennifer, ela avisou que você estava vindo, entra, ela está com o bebê lá que ele está dormindo. Nos cumprimentamos entrando, tiramos fotos, ela ficou super feliz de todas as bênçãos recebidas. E aí desejei feliz ano novo e a mãe dela foi e me falou assim, olha, Áurea, eu já moro aqui há mais de 40 anos. Sempre morei aqui era a casa da minha mãe, eu cresci aqui. Depois que eu casei, meu esposo, a gente veio morar aqui com a minha mãe. E hoje minha mãe é falecida. E eu falei, tá, eu fui pra ela assim, nossa, aí ele falou pra mim, eu olhava as paredes da casa dela, eu tava muito estranha, eu falei, gente, tem alguma coisa. Aí ele falou pra ela assim, ela tá com essa cara meio bestalhada, porque ela falou que sentiu alguma coisa, mas é coisa dela, ela é assim mesmo, ela é esquisita assim. E aí eu dei risada, dei tchau pra eles, mandei um beijo, e aí eu falei pra ele, vamos passar na mãe, na casa de manhinha, vamos tomar um café com ela e já dar tchau, né, do ano novo que a gente vai viajar. Aí ele falou, tá bom. Estamos lá, mas aquela história no meu coração apertava. Chegou na casa de mãe faz bolo, pão, aquelas coisas, todo mundo beijo, a gente sentou eu e ele fazendo um cafezinho, e eu só pensando. Aí eu peguei e falei assim, mãe, eu lembro que eu cresci com a senhora me contando uma história de que eu nasci e a gente foi morar no Jardim Brasil, que tinha uma viela que a senhora lavava, que a senhora chamava as visitas. Minha mãe é louquíssima por limpeza. Eu lembro que a senhora falava de história, de chamar as vizinhas, de sábado vocês lavarem a viela toda, que a senhora varria, lavava. Ela falou assim, a gente, né, quando você nasceu, a gente morava numa casa de aluguel no Jardim Brasil, numa viela. Eu falei, qual é o nome dessa viela? Ela falou, uma travessa da Paulinho de Brito, onde tem a feira de sábado. Eu, oi? Falei, mãe, o nome da viela é tal. Ela falou, é. Eu falei, qual que era o número da nossa casa? Ela falou, número 5. Ela falou, foi lá que eu te contei a história da dona Ivanir e da dona Otília. E eu falei, nossa, aí meu marido ficou olhando, né? Ele falou assim, nossa, bem que ela falou. E aí eu peguei e falei, mãe, qual que é o nome da mulher? Ela falou, eu mandei uma mensagem na hora pra Jennifer. Eu falei, você tá na casa da sua mãe? Ela falou, tô. Eu falei, pergunta pra sua mãe se ela conhecia a dona Otília. Ela falou, sim. Minha mãe falou que sim. Eu falei, qual que é o nome da sua avó? Ela falou, Evanira. Eu falei, o quê? Aí eu falei, daqui a pouco eu te ligo pra te explicar, deixa eu terminar de colher as informações. Aí minha mãe falou assim, foi lá. Eu cresci com uma história que manhinha contava, que quando eu nasci, a gente foi morar numa viela, no Jardim Brasil, na casa número 3, e minha mãe teve 3 filhas muito próximas às idades, né? E o meu pai, que sustentava a casa, e naquele tempo era muito difícil as coisas, e passamos algumas privações. E minha mãe conta que 2 senhorinhas ajudavam ela, que elas davam a roupinha das netas, que elas davam comida, que davam mantimentos, e a dona Otília levava minha mãe numa fábrica de macarrão que tinha, era longe, e minha mãe não tinha nem dinheiro da condução. Então a dona Otília pegava minha mãe com a gente pequena, entrava no ônibus, ela pagava o ônibus, ia até a fábrica, comprava os macarrões para ela e para minha mãe para doar, e ela ainda pagava a condução de volta para minha mãe. Minha mãe não tinha nem dinheiro para ir buscar a doação, e dona Otília pagava. Dona Ivanir doava muitas roupas das netas dela e mantimentos. E essas 2 senhoras foram responsáveis por ajudar a nossa família, a minha família e a mim diretamente. A minha irmã do meio chama-se Amanda, porque ela era o nome de uma das netas delas. Minha mãe achou muito admirável e lindo o nome, em homenagem a elas colocou Amanda. Também, essa história, por que eu conto? Para você entender o quanto a vida dá voltas.
Naquele tempo de privações, hoje, eu tenho que fazer dieta para parar de comer. Tanto! Hoje eu tenho tantas infinitas possibilidades e abundância, né, de comida. Estou até de amarelo, estou com a pedra aqui da prosperidade. Eu tenho tanta prosperidade na minha vida hoje, em especial de alimento, que tenho que cuidar para não ficar gorda, não comer demais. Graças a essas bênçãos aí que passaram na nossa vida. Depois disso, nós acabamos sendo despejados da casa, porque não teve realmente financeiro, e a gente voltou para casa de voinha e de voinho, né? E aí vem a separação dos meus pais. Mas no momento que a gente mais precisou lá atrás, há tantos anos atrás, essas senhoras ajudaram. E anos depois, eu com 35 anos, eu chego nessa viela e eu tenho sensações. E essas sensações eram verdades, né? E aí eu mandei mensagem para a Jennifer, eu falei, Jennifer, fala para sua mãe que eu sou a Áurea Pombo. E ela, nossa, minha mãe falou que conhecia o seu pai, sua mãe, Ademar Pombo, Edith Pombo, que seu pai tinha um Fusca. Eu falei, sou eu. E foi essa troca de muita alegria de saber, né, o quanto o mundo dá voltas, o quanto a gente acha às vezes que não tem saída, que está num momento difícil, mas sempre tem anjos de luz para ajudar, né? Hoje elas são desencarnadas, Dona Otília e Dona Ivanir. O bebê Alan também acabou falecendo, Alan Giovanni, lindíssimo, e sua mãezinha Jennifer tomou um caminho lindíssimo. Além desse amor eterno por esse filho, esse amor incondicional, ela estuda aí, já está até atuando na área de enfermagem, onde ela pode doar esse amor e esses cuidados que ela sentiu na pele, o quanto são importantes. E hoje ela leva para outros seres, outras pessoas, em especiais as mãezinhas aflitas, que ela sabe a dor. Ela sabe como que é olhar a dor dessas mães que perderam os filhos. Conta essa história com a autorização dela, que com muito, muito carinho sempre me recebeu. Nossas histórias se cruzaram novamente. Você imaginava que depois de 35 anos eu ia parar numa viela e estar com a possibilidade de ajudar um momento difícil a neta de quem me alimentou? Já pensou? Se o universo não é maravilhoso, se Deus não é maravilhoso, a gente pode sempre confiar no melhor. Hoje eu estava ouvindo uma música, não sou cantora, tá? A música eu gravei até um outro vídeo falando. Eu aceito, eu confio e eu agradeço. Sim, ser de luz, aceite, confie e agradeça. Esse seu problema agora não é definitivo. É só uma das pontes que você precisa passar. Vencer os seus medos e descobrir os seus recursos internos, o quanto você é capaz, o quanto o infinito aí do universo amoroso, infinito, né? O infinito está aí te ajudando. E também confiar na sua intuição. Quando você sentir no seu coração, ouvir uma vozinha de opa, olha para o lado, diz uma palavra amiga, dá um abraço, pergunta como a pessoa está, o que é possível você contribuir. Tem uma frase de Barra de Axis que diz, universo, qual a contribuição que eu posso ser para esse ser, né? Nós podemos ser muito mais, nós podemos contribuir com o mundo e quando a gente acha que está contribuindo com o outro, a gente está contribuindo com nós. Nós estamos colocando a nossa potência aí e auxiliar o outro com muito amor, não dando restos, não achando que você é capaz e ele não, mas de momentos de dificuldade, você ser um bálsamo para essa alma, de você colocar em prática os ensinamentos bíblicos aí do nosso lindíssimo Mestre Jesus. Amai o próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. Linda essa história, né? Eu me emociono contando e eu quis dividir com vocês. Um beijo de luz.